Pessoal, de antemão, quero agradecer publicamente aí o Eric, o pessoal do Jumba, o pessoal sempre é muito solícito, sempre está com a gente aí. Fora facilitar minha vida nos trades, os caras estão aí fazendo parceria do domingo, 10 horas da noite com a gente. Então eu vou pedir para a audiência que, poxa, façam perguntas, aproveitem que os caras estão aí, os caras são feras mesmo. E, poxa, pessoal, vocês fiquem bem à vontade aí e tá com vocês. Vou fazer umas perguntas também que o pessoal foi me passando ao longo do dia. Então, pessoal, muito obrigado e a plateia, a audiência é de vocês, né? Tamo junto. Boa noite, Rafael. Boa noite todos o pessoal, todo o pessoal aí presente, tá? A gente queria agradecer também ao Rafael, tá? Pela parceria, pelo interesse, né? Pela força que ele tem dado aí a nossa plataforma também, tá? E vamos tentar apresentar hoje da melhor forma possível para vocês aqui o nosso conteúdo, a nossa filosofia, né? Vamos começar falando um pouquinho da onde que nasceu o Jumba, né? Por que que essas plataformas foram desenhadas da forma que foram e qual é o caminho que a gente está vendo aí de desenvolvimento para frente, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Está desabilitado, Rafael. Vou acertar aqui, vamos ver. Ah, tá, desculpa, agora habilitei novamente, que eu tinha testado antes. Agora vai conseguir, agora vai Beleza. conseguir. Aí, Vamos embora. tá aparecendo pra gente. Maravilha. Tá Show todo de mundo bola. vendo? Todo mundo vendo aqui, tá vendo? Ouvindo bem, né? Show de bola. Então, bacana, pessoal. Então, da onde que nasceu a ideia do Jumbo, né? Todos nós aqui que fazemos parte da empresa, nós operamos no mercado há algum tempo já, tá? Eu, particularmente, vou fazer 18 anos de mercado, e a gente, há algum tempo atrás, resolveu nos aprofundar nesse estudo de operações estruturadas, né? Então, eu comecei a convidar algumas pessoas para que a gente formasse um grupo de estudos, né? Esse grupo de estudos foi se desenvolvendo e a gente foi conhecendo pessoas assim muito bacanas e a gente foi criando muita afinidade. E dessas discussões, a gente começou a sentir falta de algumas informações, né? Falta de informações para a gente que opera mesmo. Porque esse é um dos diferenciais que vocês vão encontrar aqui no Jumba, né? É uma plataforma feita por pessoas que realmente operam, entendeu? No dia a dia, né? E a gente opera com volumes relevantes. Então, a gente sabe as dificuldades que acontecem no dia a dia, né? Desde as questões burocráticas, as questões operacionais, né? O que acontece quando você está posicionado, a coisa dá errado. Então, tudo isso foi calejando a gente para que a gente pudesse pensar numa plataforma como essa, né? E a gente tem como filosofia principal a definição de que no mercado quem vence é o institucional, tá? A gente precisa ter muita clareza disso, porque o investidor do varejo, a pessoa física, ela paga a conta, tá? O trade, ele paga a conta, né? Vocês vão falar para mim, mas tem exceções, eu conheço uma pessoa que vive disso, que ganha dinheiro. Exatamente, a exceção confirma a regra, né? A gente sabe que mais de 90% das pessoas acaba perdendo dinheiro. E a gente sabe que quem ganha, nesses casos, são os institucionais. Por que que eles ganham, né? Por causa da assimetria que existe de recursos, né, entre eles e nós, né? Eles têm muito mais informações, né, uma qualidade de informação melhor, eles têm uma capacidade intelectual maior que a gente, porque nós somos, cada um é um indivíduo, né?
Eles têm várias equipes trabalhando em cima disso, né? Recursos computacionais, né? Robôs, inteligência artificial. Então, não adianta a gente se iludir e achar que nós vamos bater o JP Morgan, nós vamos bater o Merrill Lynch, né? Não, a gente sabe que não vai. Então, pensando nisso, a gente falou, bom, então o caminho saudável para a gente aumentar as nossas probabilidades de vitória é a gente saber como esse pessoal se posiciona no mercado. O que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, né? E como esse posicionamento deles pode afetar o andamento do mercado ou de alguns papéis individualmente. Tá? A partir disso, a gente começou, então, com o estudo, inicialmente através do mapa de opções. Né? O mapa de opções, a gente sabe que a gente tem essas informações lá na B3, né? São informações abertas, né? Só que de uma forma não muito organizada. Então, a gente resolveu começar a coletar essas informações, né? E fazer um estudo estatístico dessas informações para poder saber da validade ou não de algum conceito que a gente pudesse retirar disso. Então, aqui no mapa de opções, a gente começou a estudar, então, as posições descobertas, travadas e cobertas. E a gente deu atenção, inicialmente, ao quê? As posições descobertas. Tá? Aqui nas posições descobertas, então, nós fizemos um estudo estatístico aí com dados de aproximadamente 10 anos de pregão. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que quando a gente tem posições descobertas acima de 5 milhões e um índice de qualidade, que é esse númerozinho aqui, a relação entre titulares e lançadores, maior do que 1,2, esse ponto é um ponto que a gente chamou de barreira. É um ponto que, em 95% das vezes, o papel não consegue passar. E quando ele passa, em 98% das vezes, ele passa no máximo 4%. Então, isso já começou a dar para a gente uma primeira visão, né? E a gente não sabia bem o porquê isso funcionava, né? A gente sabia que funcionava, mas ainda não conseguia entender o porquê, né? Mas então começamos a ter uma pista e uma informação muito relevante que sozinha já nos permitia definir algumas estratégias e algumas estruturas para se aproveitar desse posicionamento. Tá? Rafael, qualquer momento que o pessoal quiser interromper para perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá, pessoal? Bom de bola. Eu queria aproveitar também, então, perguntar, isso é uma pergunta que surgiu antes do pessoal, Eric, se Pode existe falar. alguma parametrização de barreira para os papéis que têm menor volume. Então, às vezes, tem papel que, não, tipo, vamos chutar aqui, Ambev, agora não recordo de Ambev, mas tem papéis com volume menor do que 5 milhões. Aí vocês têm alguma parametrização de barreira ou daí não é tão confiável? Exatamente. O que a gente definiu, inclusive para os outros papéis, é esse corte de 5 milhões. Porque o que a gente viu é que quando a posição tem menos de 5 milhões, vamos dizer assim, o resultado é menos assertivo, é menos confiável, né? Então, até para uma segurança maior operacional, né, uma questão de risco, a gente definiu usar esse parâmetro para ter mais segurança daquela barreira, né, daquilo que a gente está chamando de barreira. Eric, A gente, nós até estamos, só para completar, nós até estamos, conforme vai passando o tempo desse período que a gente pegou aí de 10 anos,
A gente vai estar refazendo esses estudos constantemente para ver se continuam os mesmos parâmetros valendo ou não, tá? Pode falar, Rafael. Não, não, é justamente isso. O Raul respondeu no chat, o Fernando perguntou se para put também valia. Aí o Raul respondeu ali que seria call, Não. né? Para put, onde a gente encontrou mais validade é no índice. Tá? Para os papéis single names, não. Os papéis single names, só a call que se mostrou válida. Tá? Então, aqui na plataforma, o que a gente encontra? A gente pode filtrar aqui a nossa seleção aqui por papel, por vencimento, call ou put, né? A gente consegue ver a variação de um dia para o outro, variação de 2 dias, variação de 5 dias, né? E o valor absoluto que está sendo apresentado no dia, assim como eu consigo ver por data, né? Eu consigo voltar, retroceder aí para ver datas anteriores, se eu quiser enxergar como estava determinada a posição em strike e como esse strike se movimentou ao longo do tempo, tá? Aqui embaixo, nessa tabelinha aqui, o que a gente tem? A gente tem o histórico do dia, né? De todos os strikes que foram movimentados, cada posição naquele dia. Tá? Eu posso olhar qualquer um que eu desejar aqui. Se a gente clicar aqui nessa legenda, a gente pode cobrir e deixar o gráfico só com as posições que a gente deseja avaliar. Tá? Se eu clicar na barrinha, vai para um outro gráfico interessante que mostra para a gente a evolução daquele determinado strike. Né? Então, eu consigo ver aqui quando, por exemplo, aquela posição foi montada e depois, ao longo do tempo, se ela for desmontada, eu também vou enxergar aqui, né? Essa linha aqui vermelha está mostrando, por exemplo, que foi montada essa posição no dia 1º/7. Né? E se ao longo do tempo vier aqui o player desmontar, também vai aparecer aqui, né? Além das outras linhas aqui do total, do IQ, né? E como que está o valor do ativo de acordo com esse movimento. Aqui embaixo, a gente vai conseguir ver o histórico de movimentação desse strike específico que a gente está avaliando, né? Então, se a gente vier aqui, falou lá que dia 1º/7, olha aqui, ó, no dia 1º/7, tinha 338 mil, praticamente não tinha nada. E aí, no dia seguinte, no dia útil seguinte, abriu-se 19 milhões. Né? Então, a gente consegue ver aqui que essa posição relevante começou no dia 4/7. Tá? Quer falar alguma coisa, Rafael? Então, Eric, o Fernando também deixou as perguntas no chat ali, se era possível exportar esses dados para o Excel, e ele perguntou ali sobre valores menores, mas eu tinha respondido antes já, né, que mais correto são 5 milhões. Isso. Ele perguntou se é possível exportar esses dados aí para o Excel. Não, cara, a gente não tem nenhuma ferramenta que exporta isso para o Excel. Tá? Show de bola. Que a gente pega, na verdade, os dados lá da Bolsa, né, da B3. Show de bola. Tá? Esses dados é importante o pessoal saber também que eles têm um atraso, né, de um dia, é D+1. Porque a Bolsa, a B3, libera esses dados com um dia de atraso. Tá? Então, aqui, se a gente vê essa posição relevante aqui, apareceu, se eu vier aqui e clicar nessa barbatana de tubarão aqui, a gente vai para a nossa outra ferramenta, que é o Shark Map. Tá? Desculpa, imagina, eu não tenho licença para... Acho que bloquear, acho que eu não paguei esse mês, Rafael. Aí ficou fora aqui. Deixa eu só entrar, porque devo ter saído aqui
Deixa, deslogado. deixa eu Deixa eu aproveitar só... e responder o Júlio ali. Ele pergunta sobre, então, o que o Rafael tinha falado, sobre papéis com quantidades menores descobertos. É, por exemplo, um papel com 4 milhões, por exemplo, tende a funcionar, mas não é tão assertivo quanto os 5, assim como 6 é melhor do que 5, 10 é melhor do que 6 e assim por diante. Então, quanto maior essa posição, maior é a possibilidade dela realmente segurar o papel. Uma outra coisa que é importante, que o pessoal se confunde também a respeito disso, é que o fato de existir uma barreira no papel não quer dizer que o papel vá até a barreira. Ele significa que se ele subir, a barreira tende fortemente a não deixar ele passar. É isso que a gente pode afirmar a respeito dela. Exatamente. E aí, ó, dentro disso que o Raul falou, a gente está aqui no mapa olhando, por exemplo, o papel a 29,33. Eu tenho uma barreira no 34. Significa que o ativo vai até os 34? Não, não significa. Significa que se ele andar até lá, quando chegar nesse ponto, ele vai ter assim uma dificuldade e transpôs essa barreira, tá? E com relação a essa questão da quantidade que o Raul falou bem, é muito importante o pessoal ter na cabeça o seguinte: operações tem todos os dias, o mercado tem todo dia. Então, por uma questão de gestão de risco, não vale a pena você querer ficar forçando o parâmetro para entrar, né? Porque você aumenta o teu risco. Se a gente falou aqui no início que a assimetria já é negativa para a gente, ou seja, as nossas chances já são menores, por que você vai tomar uma atitude que pode diminuir ainda mais a tua chance, né? Então é melhor a gente ter um parâmetro mais ajustado, né, que dê uma confiança operacional maior para a gente. Porque a gente sabe que mesmo com esse parâmetro, ele não é 100%, né? Pode acontecer de passar, né? Então, para que a gente vai se expor? Então, a gente voltando... Deixa eu ver se caiu aqui o pagamento no meu aqui. Ô, Eric, por enquanto tu verifica o pagamento, tem que te perguntar uma coisa. Ah, A respeito do índice de qualidade, do IQ, a partir de quando vocês consideram ele bem relevante, ele extremamente relevante? 1.2. Muito bom. 1.2 é um número bom. Então, aqui, ó, gente, eu cliquei lá no mapa e ele já me trouxe aqui para o Shark Map. Para aquela data que eu escolhi lá no mapa, o papel que a gente está olhando, que é a Petro, né? Aqui eu posso... o Shark Map, é importante falar para vocês que ele é real-time. Então, os dados, durante o pregão, você vai ficar vendo ali os dados, as operações acontecendo, tá? Você pode selecionar por ticker, pode colocar a quantidade mínima que você deseja ver, filtrar por corretora e os negócios diretos ou indiretos. Aqui no Shark Map, então, a gente consegue localizar aquele volume que foi feito, né? Então, a gente estava olhando a H373, aqui, ó, tem 12 mil aqui dela, tem mais 12 mil aqui, ó. Aqui 24 milhões. Né? Então, você consegue ver o delta do negócio, você consegue ver quem foi o player, né? Se o negócio foi direto ou não, tal, e quanto estava o spot no momento que o negócio foi realizado. Tá? Essa ferramenta aqui, para que ela serve, então? Vamos aqui no dia 22, vamos tirar Petro, vamos buscar aqui. Então, vocês vejam que aqui, ó, eu consigo ver
tudo que foi negociado no dia 22, desde o início do pregão até o final. Vamos ver aqui. O último negócio às 17h07. Qual que é o objetivo do Shark Map? O Shark Map tem como objetivo rastrear o que os institucionais estão fazendo e que, em tese, eles querem esconder, né? Eles não querem que apareça, ou eles não querem que tenha impactância no preço, porque eles estão negociando volumes muito grandes, né? Então, só o Shark Map aqui já traz para a gente uma outra informação relevante. Eu consigo ver quais os ativos que os caras estão negociando, os volumes que eles estão negociando, eu consigo começar a ter assim uma ideia de cenário de mercado. Os caras estão se posicionando em quê? Eles estão se posicionando para qual cenário? Para alta, para baixa? E a hora que você começa a ver muitos players institucionais se posicionando da mesma forma, a gente começa a ter, né, uma certeza maior de que algum movimento ali vai acontecer, porque a gente sabe que eles acertam mais do que nós, né? Aqui alguma pergunta, Rafael? Não, Eric. Só acho que salientar para a galera que não teve contato ainda, que spot é o preço que o ativo estava no momento da negociação, né? Isso. E se pudesse exemplificar para a gente o que seria o agressor direto e o indireto na seleção ali. Aqui, ó, o negócio, quando é negócio direto, é aquele negócio que passa fora do book, né? Passa fora do book. Por quê? Que o cara ele não entra lá para bater lá. Porque às vezes o lote dele ou é muito grande, ou ele simplesmente não quer que a estratégia dele apareça lá. E aí, então, como é que acontece esse negócio? O player vai negociar a contraparte com o market maker e vai falar, olha, eu quero comprar essa opção, eu quero vender essa opção aqui, quero 10 milhões de estruturas, de quantidade. É uma quantidade que, se entrar lá no book, provavelmente vai levar à distorção de preço, né? Então, ele faz como direto, negocia um spread lá que ele acha interessante, e aí faz o negócio, passa direto e ninguém vê, né? Só vê como? Através desse filtro que a gente faz aqui no Shark Map, tá? Quando o negócio está no indireto lá, está passando como agressor ou como... Fugiu o termo agora, perdão. É o agressor e... Quem me ajuda aí? Direto e indireto ali, O comprador ou o vendedor, né? Que aparece na O posição. comprador, né? Quem agrediu. Quem agrediu isso, quem agrediu o book, porque quem agride é aquele que toma a mercado, tá? Não é aquele que fica esperando lá, não é aquele negócio que você coloca para pregoar lá, fica ali esperando bater num determinado preço. Não, o agressor ele vai lá e toma mercado. Você tá? descer aí, você vai ver a do IRB como comprador. Aí, vendedor, por exemplo. Não é aqui, ó. Então, quem estava vendendo foi lá e bateu Foi o Safra. no preço. Isso. Tá? Quando é direto, o que acontece? Não tem esse negócio de agressor, por quê? Porque é um spread negociado com a contraparte. Ok? show de bola, cara. É incrível. Pessoal, essa ferramenta
que o Eric está mostrando é um negócio fenomenal. E isso que ela não é nem assim a joia da coroa, que nem a vez que a gente conversou, e o Eric, aí tem coisa melhor ainda por aí, pessoal. Então, falamos do mapa, ele começa a mostrar para a gente aonde que o pessoal está se posicionando em quais strikes, né? Descobertos, aonde estão aparecendo barreiras ou não. Aí eu somo a isso o Shark Map, onde eu consigo enxergar os negócios que o pessoal está fazendo, em qual ativo, né? Qual tipo de estratégia que ele está montando para aquele cenário. E aí a gente vem para a última ferramenta aqui do Jumba Pro, né, que é composto por essas três, que é o Gama, o Market Gama. O que é o Market Gama, pessoal? Nada mais é do que o retrato do posicionamento da exposição do market maker no mercado, né? O market maker, para quem não sabe, é o formador de mercado, né? É uma instituição financeira que é contratada ou pela bolsa ou pela própria empresa para dar liquidez na negociação dos ativos daquela empresa, né? Então, você tem lá, por exemplo, na Petrobras, alguns market makers, né? Então, esse pessoal, ele tem que dar liquidez, ou seja, se eu quero comprar, ele tem que me vender. Se eu quero vender, ele tem que comprar de mim, tá? Dentro de determinadas condições aí estabelecidas no contrato deles. Quando a gente fala que a exposição do market maker, não significa que existe um, tá, pessoal? É que aqui a gente está fazendo a somatória de todas as posições, né? Então, a gente vai pensar, temos, por exemplo, 5 market makers em Petro. Tá, então aqui está a somatória de todas as posições e vamos pensar que é um só, tá? Só a título de interpretação, para facilitar o nosso entendimento. O market maker, ele influencia demais no mercado, né? Quem já estudou aí Black-Scholes deve ter sempre aprendido, né, que a opção varia de acordo com o que o ativo anda, não é isso? É isso, né, que a maioria aí aprendeu. Só que, se a gente pensar em ativos que têm opções muito líquidas, um mercado de opções muito grande, a gente vai começar a perceber que, às vezes, as posições e estruturas montadas em opções vão influenciar no papel. Ou seja, pode acontecer ao contrário. Aquela estrutura de opção montada influencia no preço do papel, e aí o andar do preço do papel influencia de novo no preço da opção. Então, aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem essa situação que a gente tem essas duas regiões aqui. Nós temos essa região verde e essa região vermelha. Essa região verde aqui, a gente chama de long gamma, né? É onde o gama é positivo. Nesta região, quando o papel está nessa região, a atuação do market maker no mercado vai ser como um freio de volatilidade. O que significa isso? Se o papel subir, o market maker vende papel. Se o papel cair, o market maker compra o papel. Mas por que ele faz isso? Porque ele não gosta do papel, né? Tem alguma coisa contra? Não, não é nada disso, né? Ele faz simplesmente porque ele precisa zerar o delta da posição dele, né? Que o market maker não fica exposto no direcional, né? Porque o papel dele não é esse. Ele não ganha dinheiro com alta ou com a baixa. Ele ganha dinheiro com spread de negociação, né?
Então, por isso que para zerar o delta dele, se o papel sobe, ele tem que começar a vender papel, né? E aí a gente chega aqui no ápice dessa curva, que a gente chama de call wall, tá? É um ponto que também vai ser bastante difícil do papel ultrapassar. Por quê? Porque ao longo deste caminho, o market maker vai ter que vender muito papel, tá? Então, é como se fosse aqui uma resistência ao movimento, tá? E aqui, se ele cair, a mesma coisa, o market maker vai ter que comprar papel. Então, ele vai desacelerar a queda do papel. Vocês já devem ter observado, em vários momentos recentemente, que a Petrobras, o gráfico da Petrobras, em que ele abria com gap de alta. E você parava e observava que, muito rapidamente, né, na primeira 1 hora, aquele gap ia sendo fechado. O papel dava uma caída até um certo ponto e depois começava a andar de novo, né? O que é isso? Exatamente o efeito dessas vendas aqui que tem que ser feita, porque se abre com um gap grande, o que acontece? O market maker tem que correr atrás para zerar o delta dele. Depois que ele zerar o delta dele, aí ele está tranquilo, o papel pode andar. Tá bom? Na região vermelha, já é o contrário. Na região vermelha é o short gama, onde o gama está negativo. Vamos ver se o índice ainda está. O índice ainda está no negativo. O que acontece? Aqui, o market maker ele atua como um acelerador de volatilidade. Tá? O que significa isso? Significa que ele vai atuar na mesma direção do movimento do ativo. Então, se o ativo cair, ele vai vender mais e vai fazer cair mais. Se o ativo subir, ele vai comprar mais e vai fazer o ativo subir mais. Tá certo? Aqui o ápice dessa curva aqui, a gente chama de put wall, né? Que é como se fosse um suporte para aquele ativo, né? Aonde é o ponto máximo de atuação do market maker, né? A partir desse ponto, começa a reduzir a atividade dele. Tá bom? É importante dizer para vocês, esse estudo não é usual no Brasil, né? Que a gente conhece, as pessoas que a gente tem relacionamento, ninguém faz esse estudo, né? A gente trouxe esse estudo dos Estados Unidos, como uma inovação mesmo, porque a gente entende e entendeu que é muito relevante a gente saber como esse pessoal está posicionado e qual vai ser o viés de atuação deles no mercado para criar o nosso cenário para definir qual estratégia a gente deve usar, né? Então, o mapa de opções, o Market Gamma e o Shark Map são ferramentas que vão te ajudar a criar um cenário e entender como que o mercado está posicionado. Para, a partir desse entendimento, você definir qual é a estratégia mais adequada a ser utilizada. Ok? Alguma pergunta, Rafael? Na análise do Market Gamma, Eric, tu faz a análise geralmente baseado no volume de call e put somados. Eu vi que tu silenciou ali tanto a call isolada e a put isolada, né? Exatamente. Porque o mais relevante para a gente é a somatória, porque na somatória é que a gente vê, vamos dizer assim, o net de exposição do market maker, né? Porque esse cálculo do gama é a somatória de todas as séries. Veja bem, não é de uma série só, não. Todas as séries negociadas estão aqui dentro. E o que acontece
com o movimento? A gente sabe que o movimento mais próximo tem um efeito de gama maior, né? Conforme vai chegando no vencimento, o impacto do gama fica maior, né? Então, é isso que vai acontecer com essa curva também, se vocês observarem ao longo do tempo. E aí, quando morre o vencimento, né? Morre esse mês, todas aquelas estruturas que estavam aqui, o impacto dela some da curva. A curva vai dar uma amainada. E aí vai começando a se modificar de acordo com as estruturas novas que vão sendo montadas ao longo do tempo, tá? Isso aqui é importante dizer também. Esse aqui também tem um atraso de um dia, tá? Por quê? Porque para fazer o cálculo a gente depende do conhecimento de quais as estruturas, a movimentação que foi feita no dia anterior. E, Eric, sobre o que você falou da mudança Pode de falar. vencimento, que a curva dá uma acentuada, né? Ela baixa. É por isso que a gente vê, por exemplo, em alguns ativos, depois do vencimento, o papel costuma andar. Tipo assim, tem dificuldade de andar até o vencimento, e passou o vencimento ele anda, porque o gama diminuiu e o head do market maker é menor e o mercado consegue ter mais força daí. Exatamente. Bem lembrado, Raul. Eric, mas Mais uma alguma dúvida, coisa, Rafael? uma dúvida. Pode Podia falar. comentar com a gente quando direto eu vejo no grupo privado do Jumba lá o Raul alertando, ó, pessoal, parou em cima do split aí. Tu podia falar para a gente qual que é esse nível de atenção que o pessoal tem que ter quando para bem em cima do split ali no Gama? Aqui, na verdade, é o flip, né? Flip, desculpa, flip. Coloca na Isso. Vale, a Vale está perto ali. O que acontece? Esse ponto aqui é o ponto de transição, né? Onde o ativo está saindo do gama positivo e entrando no gama negativo. Esse ponto aqui é um ponto que, em tese, o market maker tem menos atuação, né? Se a gente olhar aqui, estão vendo essa legenda aqui que está aparecendo quando eu estou passando na linha do gráfico? Essas quantidades que tem aqui são as quantidades que o market maker vai ter que negociar, né? Então, quando está nesse ponto aqui, a influência dele é reduzida. E aí, quando entra aqui no gama negativo, por que a gente fala que ele começa a criar mais volatilidade do papel? Você está vendo aqui, ó, as quantidades que ele tem que vender de papel são cada vez maiores. Por isso é que ele acelera o movimento. E aqui no positivo, ó, você está vendo que ó, também vai aumentando até chegar no ápice dessa curva aqui. Tá? Quer comentar alguma coisa do flip, Raul? Então, é isso mesmo, né? Então, a gente olha de manhã, no dia seguinte ali, que o papel está bem no flip, e um papel com bastante relevância em opções Vale, Petro, Ibov. Quer dizer que se o mercado jogar um pouquinho para baixo, o market maker vai dar um empurrão final. E, de repente, aquilo que era uma andadinha só vira um movimento bem brusco, né? E a gente observa Exatamente. isso quando a gente cruza com os gráficos, aqueles gaps enormes que acontecem, às vezes, na abertura, né? Então, o papel tá bem no flip, o mercado tá ruim, e em vez de ser uma quedinha pequena, como era esperado, assim e tal, por exemplo, o papel já vinha caindo alguns dias, é nesse momento que ele cai de forma mais brusca, né? Exatamente. Alguma questão ainda, Rafael? Nisso aí ou não? Não, isso aí mesmo, tá ótimo. Tranquilo? Então, vamos imaginar que a gente avaliou todas essas 3 ferramentas e criamos o nosso cenário, né? Então, a gente definiu, por exemplo, que a gente acredita que o pessoal está se posicionando para a alta da Petrobras, né? Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai para a nossa outra ferramenta, que é o Find Your Trade. Eu vou mostrar para vocês agora, que é o nosso scanner de estratégias. Então, aqui a gente está no início, né? Find Your Trade. A gente tem aqui algumas estruturas já relacionadas aqui, né? Onde você vai poder entrar aqui e escolher. Então, eu quero fazer um ratio, por exemplo, um booster, porque eu acho que a Petrobras pode andar até aquela barreira que a gente viu lá, no 34 no mapa, e o call wall lá está no 32 e pouco. Né? Então, eu posso vir aqui, ó, selecionando o papel aqui, a Petrobras. Né? Por enquanto, a gente tem aqui só Petrobras, Banco do Brasil, Ambev, e agora esse mês a gente vai estar incluindo o Vale. Por quê? Porque a gente decidiu colocar primeiro, logicamente, os papéis que têm mais liquidez de negócios, para que a gente possa operar opções, tá? Aqui o preço spot que está no momento, isso aqui é real time também, tá? Não tem atraso. E, Eric, deixa eu só fazer um adendo ali. Pode falar. Esses preços que vocês estão vendo ali são os preços de 5 minutos antes de fechar o pregão. Então, 5 minutos antes de fechar o pregão, os preços dão uma congelada, porque quando fecha o pregão, costuma ficar distorcido. Então, quando você olha nas ferramentas ali, daí você acha algumas estruturas mirabolantes, assim, que vai checar e é possível fazer elas. Então, a gente pegando os preços 5 minutos antes de fechar o pregão, eles estão bem próximos da realidade, né? Isso. Aqui eu posso selecionar, então, se eu quero qual o put, se eu quero no vencimento atual, ou vencimento mais 1, vencimento mais 2, as compradas também, a proporção que eu quero desse ratio, tamanho da asa, né? O range, e se eu quero fazer cobertura ou não. Se eu colocar cobertura aqui, para o pessoal que já usa, vai estar montando uma broken wing. Por que a gente criou essa ferramenta aqui? Né? Porque muitos de vocês devem ter passado, ainda passam pela dificuldade de ficar tendo que mexer com um monte de planilha, né? Para poder encontrar a estratégia, visualizar os preços que o mercado está negociando, para ver se dá para fazer alguma coisa, não dá. Tá. Então, por causa disso, a gente criou essa ferramenta para facilitar a nossa vida na hora de identificar uma estrutura que a gente queira montar e poder também tornar esse processo muito mais rápido e mais assertivo. Tá? Então, nesse exemplo que a gente está olhando aqui, eu posso vir aqui e colocar, ó, eu quero a assunção aqui, no 34,90, vou botar aqui a partir do 29,50, por exemplo. Então, ele já começa a selecionar para mim, ó. Se eu não colocar nada, ele vai jogar todos aqui. Todos os ranges, todas as proporções, né? Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero tamanho de asa 1,50. Aí vê como ele já restringiu, ó. Porque eu selecionei aqui que eu quero pagar no máximo 10 centavos, ó. Eu posso selecionar o preço que eu quero pagar também. E aí eu venho aqui e vou olhar. Bom, ó, esse aqui que vai morrer lá na barreira que a gente falou que está no 34, por exemplo, tem um range de 1,50. Então eu vou montar um do 31, comprando, vendendo duas do 32,50, e a minha assunção vai ser no 34. Para isso, eu vou pagar 9 centavos. Se morrer aqui perto do 32, eu vou ganhar 1,50. Tá? Aqui bacana também falar para vocês que a gente integrou com o PNT, né, naquelas ordens basket. Então, se você selecionar aqui,
e você clicar, já tem aqui a exportação para o PNT, né? Então é só você exportar aqui, colar lá no PNT, te poupa tempo também e ajuda na questão da gente errar a digitação de código, né? Porque são tantos códigos e cria essa possibilidade de erro operacional, tá? Uma outra coisa bastante interessante aqui é a questão do alerta, né? Eu posso criar um alerta específico aqui de uma estrutura que talvez não esteja dando preço ainda, mas eu peço para ele me avisar. Eu crio um alerta aqui e peço para ele me avisar quando aquela estrutura atingir um determinado preço. E como ele vai calculando? Se você estiver usando ou não a ferramenta, isso não importa. Ele vai estar calculando automaticamente. Então, a hora que ele encontrar aquele parâmetro de preço que você pediu daquela estrutura, ele vai te mandar um aviso no Telegram. E aí você vai receber o aviso, vai clicar lá, cair na plataforma, exporta para o PNT e executa a operação. Aqui as estruturas também, pessoal, a gente está aumentando ao longo do tempo as estruturas, tá? De acordo com a demanda e com as estruturas mais utilizadas aí no mercado e pelos nossos assinantes, tá E, bom? Eric, Pode falar. eu acho que vale o reforço aqui, tem uma diferença do Finder Trade com outras plataformas que fazem esse tipo de escândalo e tal, é que a gente faz esse escaneamento em tempo real no mercado nos servidores. E a maioria das plataformas que fazem esse tipo de busca, nem são essas estratégias também, fazem isso ou no navegador da pessoa ou quando a pessoa pede. Então, isso é uma diferença muito grande. Para a gente poder ter todas as estruturas, por exemplo, todos os boosters, rates, borboletas, em tempo real, daquele momento do mercado, a gente precisa de vários servidores rodando e sem parar, calculando a estratégia, calculando, e vai para o banco de dados. Calcula, e vai para o banco de dados. Porque só assim é o momento que ele bateu na estratégia e achou o parâmetro que se colocou. Por exemplo, eu nunca vi, mas o dia que apareceu uma borboleta tá na tela do Telegram, desculpa, compartilhar. Ah, O dia que apareceu uma borboleta de asa 3, por exemplo, custando 10 centavos, levemente ATM, eu não quero nem saber, eu quero montar ela. Mas eu não vou ficar o dia inteiro procurando no mercado a minha vida inteira até achar o que parece um unicórnio, né? Mas se um dia acontecer, eu posso configurar no Finder Trade e ele vai me avisar e eu sei que ela está muito barata ali. Então vai valer muito a pena montar ela. Então é justamente para evitar, como a gente começou essas ferramentas para melhorar nossos trades, a ideia é como que a gente está perdendo muito tempo no mercado. Nós estamos perdendo muito tempo no mercado buscando estratégias o tempo todo e deixando de fazer outras coisas. A gente resolve esse problema com essa ferramenta. O objetivo dela é, para quem opera estruturas de opções, é ter mais tempo livre para fazer outras coisas, do que ficar caçando estruturas, né? Só que para isso, a nossa estrutura de servidores é muito grande. A gente tem que dividir o processamento entre vários servidores. Então, a demanda por papel e estrutura vai crescendo conforme os usuários vão pedindo. Mas eu tenho que colocar uma estrutura muito bonita ali, que ninguém usa, e que vai ocupar 2 servidores, por exemplo, né? Então, na medida que vai tendo demanda, elas vão entrando. É essa que dá pra e fazer. nem um papel assim que não tenha muita liquidez de opção, ou que tem os strikes todos bagunçados assim, se a gente não tiver demanda, porque aí a gente vai estar ocupando um servidor para fazer um cálculo que ninguém vai usar, tá? Até aí alguma questão, Rafael? Show de bola, cara. Outra coisa que eu pergunto a respeito do Shark, antes de vocês seguirem. Quais estruturas que vocês têm visto normalmente serem montadas ali? Desde que eu comecei a usar, eu vi alguma coisa de ratio, né, booster, vi bastante trava e agora uma slide. Você tem visto mais alguma coisa assim fora isso ou essas são as mais comuns, né? Fala aí, Michel. Oi? Opa. Quais as estruturas que
você tem visto mais passar no Frequente. Sharknet? As estruturas principais que a gente vê, assim, basicamente são as travas, né? A gente vê muita fence, muito hedge, né, de estrutura de proteção. Para quem tem o institucional, às vezes tem o ativo, ele acha que vai cair, não quer se desfazer do ativo, ele vende a call e compra uma trava de baixa. A gente vê quando a gente percebe, por exemplo, para Petro, que tem surgido muita estrutura aí de alta por conta dos períodos de resultado, a gente vê muitos slides, que é aquela estrutura em que ele compra uma call e depois ele vende, quer dizer, ele compra uma trava de alta, né? E faz um financiamento vendendo um strike mais OTM de uma terceira opção. Então, as estruturas principais aí que a gente percebe são essas: fence, sigo, trava de alta, trava de baixa. E esses slides aí, em algumas situações, são os que eu me recordo aqui que são mais frequentes. Tem muito, ultimamente, por conta até da incerteza de direção do mercado, a gente tem notado muito box também, aquelas estruturas de renda fixa, né? O cara compra papel, compra put como proteção e vende a call, garante uma taxa ali de algo um pouquinho próximo do CDI ou um pouquinho acima, às vezes um pouco abaixo, mas ele não coloca em risco o capital ali, mas ele precisa, de repente, ter que manter um certo percentual investido dentro de um fundo, dentro de uma carteira, e aí a gente tem visto muito box aí ultimamente sendo montado também. E, esporadicamente, tem umas estruturas mais ousadas ali, mais arriscadas, mas as de maior volume são essas aí. Aí é bom frisar que essa questão do Sharknet, a gente volta a falar da questão de gerenciamento de risco, né? É importante o pessoal não se empolgar muito e querer enfiar o pé na jaca, né? Porque viu alguma operação grande ali, passou pelo JP Morgan, uma operação tal, o Merrill Lynch fez isso. Primeira coisa importante de saber, o que está aparecendo ali é o intermediador do negócio, não é o player que fez o negócio. Tá? Isso é a primeira coisa. Não, o Merrill Lynch está vendendo papel, está socando o pé. Não, o Merrill Lynch não está fazendo nada ali. Ele é meramente o intermediador de algum outro cliente. Qual cliente? Nós não temos a menor ideia de quem seja. Tá? Então, nós não podemos ficar nos empolgando com isso e saber que esses players grandes institucionais, às vezes eles usam vários veículos para fazer um único negócio. Não é? Então, se eu tenho um fundo gigante, eu posso vender pela XP, pelo JP Morgan, pelo Merrill Lynch, pelo Itaú, tudo ao mesmo tempo. Né? E aí você vai achar que são negócios diferentes, na verdade é só um player. Tá? Então é importante o pessoal ter muita parcimônia na hora de avaliar isso, né? E na hora de decidir executar as estratégias. Porque, além da assimetria que a gente falou de informação, né? Intelectual, de recursos computacionais, nós temos assimetria financeira também, cara. Né? Às vezes o cara montou uma operação lá de 5 milhões, de 10 milhões, que para ele não é nada isso. Se ele perder esses 20 milhões, na hora do almoço hoje, amanhã à tarde ele recupera, não tem problema nenhum. Agora, a pessoa física, às vezes, vai sofrer muito mais, né? Então, é importante pensar e ter uma estratégia de alocação do capital nessas estruturas, né? Pensar em dividir o capital para que você possa entrar em várias estruturas, porque se você entra em várias estruturas, você também aumenta a tua probabilidade de ganhar, né? A cada estrutura que você entrar, você pode fazer por tranches, né?
eu vou entrar com R$ 2.100, né? Beleza. Então eu vou dividir em 3 as entradas. Vou entrar 700, 700 e 700, conforme o preço for andando. Então tudo isso é importante pensar, porque as ferramentas, elas estão aí para ajudar muito. Elas têm um valor agregado muito grande. Mas é aquele negócio, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A ferramenta, ela não vai operar por você. Ela vai te ajudar a reduzir essa assimetria de informações, de recursos, para que você aumente a tua probabilidade de vencer. Mas para que isso aconteça, né, a gente precisa ter racionalidade na hora de gerir o nosso risco, tá? Só esse aviso, esse parênteses aí que eu acho importante para o pessoal, Rafael. Extremamente importante. Extremamente importante. Antes da gente mostrar o Insights, né, vou deixar o Insights por último, eu queria pedir aí para o Raul e o Michel, eles vão mostrar agora, Rafael, alguns exemplos práticos aí, do que passou aí e tal, para o pessoal ter uma visão, vamos dizer assim, mais prática do uso da ferramenta, ok? Show de bola. Vamos embora. Então, deixa eu compartilhar aqui. Peraí. Só para agregar de uma forma significativa o que o Eric falou, se a gente olhar Petro aqui, a gente sabe que tem uma barreira, isso que é considerado uma super barreira, do 34 e 44. Ou seja, se ela subir, ela vai ter muita dificuldade de passar. Pode passar? Pode. Mas desse volume aqui é muito difícil. Então, o que isso aqui está dizendo para a gente é, se subir, esse aqui é uma resistência muito forte. Essa é a visão, é a dificuldade de passar. O mapa está dizendo isso. Se eu olhar o gama está dizendo que se ela subir, ela vai subir cada vez mais devagar, porque o gama vai aumentando e vai parar em torno do 32 aqui. Claro que as posições sendo mexidas no papel, esses valores são dinâmicos. Todo dia eles podem mudar, tem que checar isso. Se novas pessoas abrirem mais posições em cal, por exemplo, esse cara vai vir cada vez mais alto aqui, né? Mas hoje, esse é o cara significativo. Então, eu sei pelo gama a velocidade que o papel pode se mexer ou não, se do alto ou baixa, e pelo mapa, aonde ele pode esbarrar. Pelo mapa ainda, então, eu posso fazer o seguinte, quem que é esse cara aqui, ó? Vamos dar uma olhada aqui. Então, eu estou vendo a evolução daquele strike especificamente, e tem um volume muito grande de descoberta, começou aqui, ó, no dia 4. Vou olhar aqui no dia 4, foi o cara que fez aquela hora. Agora, eu vou olhar o que é esse cara aqui no ChartMap, por exemplo. Aqui tá um pouquinho confuso, porque tem várias operações, mas eu vou pegar essa do JP Morgan aqui. Deixa eu agrupar elas aqui e mostrar só opções. Ele está agrupando para colocar os volumes juntos, né? Mas enquanto ele faz isso, basicamente olhando só aqui, ó, só essas aqui do JP Morgan. Eu tenho do 394, 15 milhões, mas olha que ele fez, ou alguém fez, a mesma coisa pelo mais 20 também, tá? Eu tô lendo só a ponta do JP Morgan. Depois tem uma outra ponta de 15 milhões no 32,94. Então é 31, 33 e 34,50, né? 2 milhões aqui. É uma trava de alta e com 12 milhões dá 3 quartos, talvez, dela, que ele vendeu a mais do 34. Ou seja, ele usou esse cara aqui do 34 para financiar, ajudar a baratear essa trava de alta. Então, é isso que a gente viu aqui, né? Tá aqui cada strike dela. Uma ponta, vende essa, e vende essa aqui junto para ajudar a travar. E vários players fizeram isso. Então, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o chart map, se a gente começar a contabilizar
o que esses players grandes estão colocando, a gente tem uma direção de mercado. E essa direção é importantíssima. Significa que esses caras que têm muito mais informação do que nós, por algum motivo, eles estão apostando para tais papéis para alta, para baixa, para lateralização. A gente pode não saber o motivo, mas a gente sabe aonde eles estão apostando. Então, a gente sabe se subir, ou vai chegar até aqui, ou pelo gama até aqui, né? Pelo gama vai mais ou menos devagar, e a gente sabe mais ou menos a direção. Eles podem errar, mas a chance deles acertarem é sempre maior do que a nossa. Esse é o ponto, né? Vou mostrar uma opção aqui em Natura, ó, do dia É o 1º primeiro. Então, esse aqui é um exemplo bem interessante. Ó. Raul, aproveitando que está lendo ali, fazer uma pergunta para o pessoal aí. A partir de quanto tempo eu posso considerar uma barreira relevante? A partir de quanto tempo o vencimento? A gente começa da nossa estatística ali, foi mais ou menos 25 dias antes do vencimento. A gente já considerava ela relevante ali. Então, a partir de 25 dias, se existia essa posição descoberta ali, ela normalmente segurava, assim. E a gente percebeu que mesmo que o pessoal desmonte ela na última semana, ela continuava segurando o preço ali. Isso foi algo bem interessante de acontecer também. Olha que interessante. Então, ó, é uma trava de alta de R$ 2, do 14,30 com 16,30. Ele pagou 90 centavos numa ponta e vendeu a outra por 37. Então, isso dá mais ou menos uns 53 centavos, é isso, né? Que ele pagou por ela. Fez isso quando o papel estava 13,37. Não. Isso, 13,37 que estava o valor do papel aqui. E ele desmontou ela no dia 20, se eu não me engano. Isso. Deixa eu desmarcar aqui para cima, tá? Então, até o dia 20, ó. Então, assim, é que o papel estava se mexendo, por isso que as ordens estão se quebrando, né? 14,37, 16,37. Ele vendeu agora por 2,60 e comprou a vendida por 1,30. Dá 1,30 a 1,28 de. Ou seja, estava no 16. Ele entrou então por 50 centavos e saiu mais ou menos por 1,30, arredondando. Ele teve o quê? Uns 140% de ganho, talvez? Mais 50% de lucro. É. Então, numa trava de alta ali. Então, o que ele sabia que a gente não sabe? Tá todo mundo caindo, a bolsa caindo e tal. Por que a Natura subiu, né? Como que ele sabia que subiria ou não? A gente não faz a menor ideia. Mas a gente viu apostando 5 milhões vezes 50 centavos, dá 2 milhões e 500. Ele pôs 2 milhões e 500 nessa subida dela e tirou 7 milhões e 500, mais ou menos. Aí, detalhe que ele fechou no 16,45, logo depois que ela passou a conta vendida, né? E logo depois disso aqui, o papel já voltou teve uma leve queda já aí, já voltando para os 15, mais ou menos. Quer dizer, foi ele desmontar e o papel já deu uma recuada. Isso. Você lembra de mais algum aí, Michel? Tem um que está aberto aí, que é o da B3, que também foi uma abertura bem significativa, porque a gente está observando aí. Foi no dia 14. Você lembra do Dia 14. Também é um papel que está apanhando aí lá no final. 7 milhões e meio de... Ó, R$ 1 trava de alta e ele pagou 18 centavos. Um cenário até semelhante que ele montou mais ou menos R$ 1 abaixo Isso. do preço do strike de entrada, né? E quanto que está o papel hoje? Ele chegou Hoje a não, subir. sexta? Na sexta ele fechou a 10,72. Ele começou a subir ali. Mas, então, é muito interessante a gente observar o que eles estão fazendo, não necessariamente copiar os caras ali, mas colocar como uma informação a mais do que dá para fazer, né? Então, se está todo mundo apostando que tal papel vai subir, de repente eu vou fazer uma estrutura de alta, pode ser uma trava de alta, pode ser uma estrutura do HA,
Posso comprar o papel, de repente, se não quiser operar opções, né? Mas existe um viés em que esses grandes players estão acreditando na alta. Então, isso não é por acaso, né? Eles pagam muito caro por ter informações relevantes, né? Então, por exemplo, aquele pessoal que opera commodities, né? Aqueles grandes players, os caras têm informação do tempo, informação de safra, informação de subprodutos que o pessoal vai precisar para um plantio e tal, mas muito antes do que qualquer pessoa, eles já conseguem desenhar o cenário do que pode vir a acontecer, né? E eles pagam muito caro por isso. Então, essa informação que a gente não tem acesso, a gente tem acesso à consequência da informação. A gente tem acesso a o grande player com esse mar de informação que ele tem e que ele gasta muito para isso, apostou nisso. Então a gente não sabe o motivo que fez ele apostar ali. A gente pode especular, mas a gente não sabe. Mas sabendo aonde ele está apostando, a gente consegue encurtar esse caminho, né? Então é uma informação a mais para entrar no trade de todo mundo, né? Que for operar diretamente essas informações aqui, da forma que eles operam, faz com capital pequeno, é algo importante, mas use sempre o seu trade secret como informações essas que vão te levar a ter mais assertividade, né? Raul, o Rodrigo perguntou ali se ele consegue encontrar sinais de quedas relevantes no mapa, como, por exemplo, a queda do Covid, sobre o posicionamento dos grandes players aí de defesa. A gente observou, por exemplo, no começo do ano, no final do ano passado, na verdade, posições gigantes e sempre com entrava um player, entrava que parecia ser outro, depois e aumentando a mão, aumentando o número de players nas mesmas estratégias para alta. E a bolsa deu aquela puxada forte, por causa de commodities e tal, no primeiro semestre, e eles já vinham se posicionando já ano passado para isso. Com essa virada de mão para queda, a gente viu um aumento significativo de, por exemplo, de posições de trava de baixa, defense, posições que ganham na queda, em vários papéis, e esses papéis caindo ali. Então, a gente consegue observar que, às vezes, por mês de antecedência, eles já estão posicionados antes de acontecer o cenário, né? Então, de certa forma, sim. Claro, se é um evento que vai pegar todo mundo de surpresa ali, é algo que não tem, vai todo mundo perder, inclusive os big players, né? Mas, em geral, você pega a Covid, por exemplo. A Covid não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Covid foi um cenário que foi se montando desde o final de 2019, só que a maioria das pessoas não acreditava que ia acontecer. E continuava a pujança, né, comprando e tal. E, de repente, o cenário se concretizou, né? Então, a gente consegue pegar o viés deles, mas eles erram. Mas eles erram muito pouco comparado com a gente, tá? Então, esse é um ponto importante ali. Mais alguma pergunta aí, Rafael? Por hora não, meu amigo. Por hora é só isso Não, aí mesmo. então vamos passar para o Insights, então. Tá? Baseado, pessoal, nessa necessidade nossa de informações, a gente viu lá que no Shark Map, quando a gente olha os negócios, vou compartilhá-lo aqui de novo. Quando a gente olha a passagem desses negócios aqui, e quando a gente vê direto, o que significa isso? Significa que a gente não consegue identificar se foi uma compra ou se foi uma venda, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, com uma certa experiência, tal, você vai conseguir identificar a possível estrutura que o cara está montando, né? Mas na maioria das vezes, não. A gente se focou nisso, então, e trabalhamos aí com o nosso TI e desenvolvemos um algoritmo matemático para que a gente pudesse identificar isso.
Então, a gente conseguiu desenvolver esse algoritmo e hoje a gente tem uma acurácia aí de mais de 95%, que a gente identifica se a posição do cara foi uma compra ou uma venda. E se a gente identifica se foi uma compra ou uma venda, eu posso, a partir de agora, então, replicar a operação que o cara fez, né? Então, para isso que a gente criou esse relatório que vocês estão observando aqui, que é o Hot Positions Report, que é baseado nas operações que o nosso algoritmo detecta, né? Então, ele detectou lá, nesse exemplo aqui, no dia 16/5, que algum player fez uma operação relevante na Vale. Então, a gente passa para o cliente aqui todos os detalhes. Montagem da operação. Qual foi o ativo, data da montagem, como é que estava o preço spot do ativo no momento, qual que foi a estratégia utilizada, qual que era o viés da operação, o tipo de ativo ou derivativo usado, as opções, se foi compra ou venda, qual o código da opção, o strike e o vencimento. Ganho máximo no vencimento, risco máximo, valor que o player pagou, valor limite para entrada, aonde está a região de gain, aonde está a região de loss, se tem chamada de margem ou não, o payoff da operação, o racional da operação, como é que estava a situação do mapa no momento da montagem, né? Como é que estava a situação do gama. E aqui a gente coloca, tem muita gente que gosta de olhar gráfico, né? Então a gente coloca aqui uma posição do gráfico, para a pessoa ver aonde que estava o preço na montagem e aonde está a região de ganho aqui no gráfico da operação, tá? Nós temos um analista CNPI, tá? Que é responsável por validar as operações detectadas pelo algoritmo, tá certo? Então, nós temos a regularidade junto à PMEC para emissão desse relatório, tá ok? Depois a gente tem um glossário, onde a gente coloca as principais definições, né, para que a pessoa entenda, né, como ler os termos do relatório, e depois um disclaimer, tá? Então, esse relatório aqui, ele traz toda a informação mastigada para o cara poder operar, né? O trabalho da pessoa vai ser só apertar o Enter, né? Porque estão todos os parâmetros aqui, tudo explicado, mostrado. E aí, como o Raul falou, você não necessariamente precisa fazer a mesma operação do player. Você pode montar uma outra operação seguindo o mesmo viés, né, da operação dele. O importante é que aqui você tem uma coisa com substância, né, para que você possa tomar uma melhor decisão na hora de operar. E se você quiser replicar e seguir o que eles estão fazendo, né, com certeza as tuas chances de sucesso serão bastante relevantes, tá? Para que vocês tenham ideia, acho importante mostrar para vocês como é que está o track record disso. Para vocês poderem ver quão impressionante é a assertividade desse pessoal. Eric, enquanto você vai abrindo aí, Pode falar. uma coisa importante falar é que, às vezes, o player monta uma estrutura de maior risco. Por exemplo, fence.
Ele pode estar vendendo uma call descoberta para comprar uma trava de baixa. Uma sigla, ele vende put e compra trava de alta. Só que se for o contrário, ele vai ter que assumir o ativo, né? Nesse caso, o relatório sempre traz uma operação equivalente em termos direcionais, com um risco bem menor do que o do player. Então, às vezes, é uma operação alternativa junto com a original, justamente para evitar o risco, né? Exatamente. Porque a gente pode até mostrar um exemplo disso. Então, eu queria mostrar para vocês aqui. A gente começou esse estudo dessas operações no meio do ano passado, mais ou menos. E a partir do final do ano, a gente começou a operar para valer, porque a gente já sentiu confiança. Então, vocês podem observar aqui esse track record nosso. Ó, começando em dezembro aqui. Vocês vejam o nível de assertividade, né, das operações que o pessoal faz, né, que o pessoal executa. E aí é importante a gente voltar naquela questão do gerenciamento do capital, porque é óbvio que a gente sabe, quando você monta uma trava de alta, você pode perder tudo que você colocou, né? Uma trava de baixo, você pode perder tudo que você colocou, né? Então, você não vai encher de capital numa operação como aquela, né? Por mais que, foi um grande player que fez um grande volume relevante, o pessoal passou o relatório de insights, então eu vou chutar o pau da barraca e vou vender meu apartamento e vou colocar aí. A gente não deve fazer isso por quê? Porque ninguém tem 100% de certeza da operação, né? Então é importante a gente ser prudente e racional nessa hora de colocar, né, o capital, de executar, para que a gente possa estar ganhando com constância, e quando a gente perder, aquele loss não machuque a gente, né? E a gente possa continuar aí, porque mercado tem todo dia, essas operações do Insights. Michel, só esse mês, cara, só para lembrar, você sabe quantas operações tem esse mês? A gente está Só um agora... chute. Não, a gente tem agora, para agosto ainda, são 11 operações em aberto. 11 operações, veja bem. Então, a operação não vai faltar, né? A gente não precisa ficar louco, né? Não, pô, vou deixar de entrar nessa. Não, se não der para entrar nessa, vai ter uma outra, tal, e ter calma e tranquilidade, tá? E muitas vezes a operação ela dá entrada. Às vezes você entra, você vai assinar hoje, aí você vai receber relatórios que foram enviados nos últimos 7, 10 dias. Aí você fala, putz, mas esses relatórios já passaram. Não, porque às vezes o papel ele já foi um pouquinho para frente, já voltou um pouquinho, e às vezes ele ainda está dando entrada naquele preço que está lá como referência. Também uma coisa muito importante é obedecer a referência do preço que está no relatório, porque se o Big Player resolver sair com 20% de ganho e você pagou 20% a mais para entrar, você não vai ganhar nada. E aí você vai sair junto com ele, recebendo exatamente o que você pagou. Então, a gente tem sempre aquela história. Não adianta entrar, não adianta ter o tal do FOMO, né? Eu vou entrar porque se o cara entrou, ele vai ganhar, eu quero ganhar também. Não. Essa passou, vai vir outra. Sempre exatamente, tem. Exatamente. E às vezes tem outra do mesmo papel para o exercício seguinte, porque Natura foi uma que fechou agora essa, que a gente mostrou, mas já tem uma operação aberta também para a Série K, que foi enviada primeiro porque ela aconteceu primeiro. Então, primeiro o cara se posicionou em Natura lá para Série K no 17, com 20, agora não lembro os strikes, e depois ele resolveu, aí algum outro player resolveu, não, eu não vou montar lá para frente, vou montar para agora. Ele foi e montou para próximo. E aí acabou que o relatório, o algoritmo lá definiu, olha, essa aqui também vale a pena enviar, vamos mandar, mandamos. Beleza. Eu queria te pedir uma gentileza, Michel, se for possível, você tem como mostrar algum relatório aí que tem aquela montagem alternativa? Só para o pessoal ver como exemplo?
só pegar aqui e abrir aqui. Para a gente mostrar isso que o Raul falou, né? Que quando o player monta uma operação com risco maior, a gente coloca uma alternativa de montagem com risco bem menor. É para falar do resultado do mês passado também, né? A hora que ele terminar de mostrar aí a gente mostra, né? Vamos lá. Então, esse aqui é um relatório de Natura, de Suzano, né? Foi enviado essa semana retrasada, não, foi enviado no início dessa semana que passou, né? Dia 18. Foi uma montagem feita no dia 14. Só que aí vamos começar pela página 3, né? Porque o relatório já, a operação original montada pelo player está na página 3. Então vamos lá para a página 3 só para entender o que aconteceu. O player montou uma fence em que ele faz uma trava de baixa financiada pela venda de uma call. Então, o que acontece? Ele comprou a put, vende uma put, montou uma trava de baixa aqui da T434 com a T394 e vendeu aqui. Só que aqui é aquele ponto, né? Eu não tenho Suzano e eu queria entrar na operação. Vou vender a call. Não faz isso, porque se acontecer algum evento raro e Suzano subir 30% num dia, você quebra vendido na call descoberta, né? Então, assim, a recomendação dessa operação específica, FENS, a gente sempre vai mandar para quem tem o papel. Eu tenho 500 Suzano em carteira. Cara, beleza, vende esse cara aqui, se fizer sentido para você entregar o papel em 50,41 e compra a trava de baixa, que se o papel cair, você vai ganhar um trocado aqui em cima do papel que está na sua carteira. Mas, alternativamente, a gente manda a trava de baixa, que é o quê? É eliminada a operação da venda da call e feita só a recomendação da trava de baixa em cima do papel, em cima do que o cara fez. A chance de ganho é equivalente da FENS? Eu gasto mais, é verdade, porque aqui eu montei a trava de baixa a 81 centavos. A FENS foi montada a 19, porque ele ganhou aqui na venda desse SUS BH 510, deve ter ganho aí uns 60 centavos. Porém, eu não tenho nenhum risco direcional. Eu tenho que decidir se eu quero gastar 81 centavos numa trava de baixa em Suzano, que vai me retornar 3,19. Se eu achar que vale a pena esse risco-retorno, eu acreditar que o papel vai seguir essa tendência de queda e o Big Player vai acertar lá, beleza, eu posso pegar e montar a trava de baixa. Se eu não tenho papel e não acredito nessa queda toda, eu deixo esse cara quieto aqui e não faço isso, porque não vale a pena eu colocar em risco esse capital. É mais ou menos essa a ideia da estrutura alternativa, né? Então, você tem um outro ponto de entrada, um outro ponto de ganho, e aí você não precisa seguir exatamente, não precisa assumir o risco de uma FENS, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui, no caso, uma sigla. Alguém lembra da sigla que a gente teve? Enquanto isso, vocês percebem que um player montou uma posição pesada numa frente, de repente, ali pode ter uma das origens de uma possível barreira? Porque ele está vendendo carro descoberta num volume considerável ali. Então, olha como as peças vão se encaixando naquela cabeça, né? É muito legal quando a gente começa a ver que tem sentido. Que as ferramentas se conversam, né? O conceito se conversa. Vamos ver aqui a SUSB 5010. 50. É porque eu acho que esse volume era para agora, para agosto. Eu acho que é esse cara aqui. O volume dela era só 1 milhão. Então, esse caso aqui específico não chegou a caracterizar uma barreira, mas já tinha aqui uma outra anterior. Não é um papel com volume muito grande nesse caso. Mas, por exemplo, aqui é Rapvida. Rapvida é o inverso da FENS, é uma sigla, né? Então, o que ele fez aqui? Ele vendeu uma put dos R$5 e comprou uma trava de alta. A venda da put, você tem que ter o quê? Você tem que ter capital para poder justificar a compra do papel. Caso ele vá abaixo de 5, você tem que assumir o papel em R$5. Então, nesse caso, tem uma chamada de margem. Eu não estou afim de correr risco de put, tenho medo que a Rapvida vá lá para R$2, eu não quero comprar ele a 5, não é um papel que eu quero ganhar dinheiro, não é um papel que eu quero ter em carteira. Então, beleza, não vende a put, não assume esse risco aqui e monta só a trava de alta.
e aí você recebe a recomendação só da trava de alta, que é a parte a parte segura. Então, aqui qual é o meu risco? É o risco de perder os 34 centavos que eu estou pagando aqui para entrar nessa trava de alta aqui. Por outro lado, se eu não, eu vou correr o risco e vou vender a put. Aí eu vou pagar 12 centavos para ganhar 68. Se você olha lá, faz uma análise gráfica, faz não, R$5 Rapvida eu pago. Eu fico com ela em carteira por um tempo. Aí você pode fazer assim. Então, você tem as duas operações sempre para analisar. Sempre que houver uma estrutura que não seja uma simples trava de alta ou baixa, a original do player, a gente sempre vai ter uma estrutura sem risco, acompanhando a estrutura original para que seja avaliada. Michel, Oi. Tem como você colocar aí os resultados? Você tem aí o resultado do mês passado? Como é que foi? Só para falar para o pessoal. A Marisa tem uma pergunta ali, Você... a gente olha. Ah, tá. Verdade. Espera aí. Enquanto ele acha, pode falar para a Marisa perguntar aí, Rafael. Marisa, pode ficar à vontade. Se quiser ligar o microfone, Pode mandar no perguntar. chat, pode ficar à vontade. Marisa Diniz, se ela quer fazer uma pergunta, pode ficar bem à vontade. Acho que ela levantou a mão sem querer ali. Ah, pode ser. Você tem aí, Michel? Aqui, eu estou abrindo aqui. Estou abrindo. Então tá bom. É só porque está no formato que eu estou só fazendo um ajuste aqui. A gente quer ver só do mês passado? Só para o pessoal ter uma ideia, né? Porque eu já mostrei ali o track record, né? Só para saber como é que foi o mês passado. Deixar o pessoal com um pouquinho de água na boca. Deixa eu compartilhar agora aqui o Excel. Pessoal, enquanto o Michel está colocando aí, beleza. Eu só quero pedir aí a gentileza de vocês aí que estão presentes aí até essa hora, né? 11h30 já. Muito obrigado aí a presença de todos. Vocês possam nos prestigiar aí nas redes sociais também, tá? Lá no @jumbaoficial, lá no Instagram, né? E também no Twitter, tá? Lá a gente coloca muita informação relevante também. Vocês podem consumir aí de forma gratuita e sem moderação. Então, esse aí? Vamos lá? Então, esse aqui é o resultado do primeiro mês, né? Que foram as primeiras operações encerradas durante o mês de junho, né? Foram 5 operações encerradas, 4 com gain, 1 com loss. Aí a gente montou aqui uma tabelinha em que a gente simula uma entrada de um valor de R$1.000 em cada operação, considerando os valores de entrada e saída que foram enviados, né, nos relatórios, tanto na entrada quanto na recomendação de saída. Um ponto importante também é interessante dizer o seguinte: a saída nem sempre acompanha o Big Player, tá? A gente tem uma premissa que o Big Player saiu e a gente identificou isso pelo algoritmo, a gente não faz nenhuma avaliação complementar. Se ele abriu a operação, a gente copiou a operação, a gente informa que ele encerrou a operação. Ainda que ela esteja no loss, ou ainda que a gente acredite que poderia ganhar mais. Foi um caso aqui, o primeiro, inclusive, foi esse, foi Itaú. Essa operação ela foi efetivamente encerrada 9 dias depois que foi montada pelo player. Ele saiu com 52%, a gente pegou e saiu também, a recomendação foi enviada assim que ele saiu. Outros casos em que a gente identifica assim, olha, a gente já chegou num ponto de ganho que é bom o suficiente para o perfil de operação que a gente está montando e a gente entende que não faz sentido mais ficar esperando e ficar à mercê do mercado de repente, perder esse ganho. Então, a gente tem alguns alertas
por exemplo, nesse caso aqui de Vale, que foi uma operação iniciada em 13 de maio. Quando o papel chega em 100%, a gente avisa que chegou em 100% de ganho, e tem alguns avisos intermediários, mas, assim, nesse caso específico, quando bateu 250%, nosso analista entendeu que fazia sentido, pela distância dela para o vencimento e tudo mais, que era o momento de fechar e botar no bolso o lucro de 250%. Então, assim, no nosso primeiro mês, o nosso resultado foi de 86%, considerando essas estruturas de risco limitado. Tá? A gente começou a fazer uma contabilização também, considerando a FENS, né? Montando a FENS no mesmo volume, né? Porque às vezes a FENS tem um custo tão baixo que eu não posso montar, eu não poderia gastar R$1.000 numa FENS de 25 centavos, porque eu estaria vendendo uma quantidade de calls absurdas. Então, seria irreal o meu ganho aqui, né? Então, a gente considerou a quantidade de travas que foram compradas na estrutura com risco limitada para definir a quantidade de estruturas de FENS que eu compraria aqui. Fez uma proporção aqui. Eu teria entrado com valor menor para comprar a mesma quantidade de travas, porque eu estaria financiando uma parte dela vendendo a call, né? E aí eu teria esses ganhos aqui. Então, quer dizer, montando as estruturas com maior risco, obviamente, quanto maior o risco, maior o resultado. Então, aqui só faria sentido, efetivamente, se você tivesse o papel BPAC rente em carteira. Mas, de qualquer forma, não tendo, os resultados foram bem significativos. Rente, a trava de baixa deu 180%. Também o encerramento feito por decisão do nosso analista. Muitas vezes o player leva para exercício, porque às vezes é uma trava que uma trava que já ultrapassou a ponta vendida, ele já tem o ganho total nela. Então, para não perder nenhum centavo no spread, ele leva para exercício, mas aí a gente está falando de um cara que tem condições especiais, que tem uma estrutura, como o Eric falou, a assimetria financeira dele também é muito grande comparada a nós. Para a gente, 180% está bom. Ele não, ele quer levar porque ele quer ganhar os 250 que ele teria direito. Aí é uma questão da gente conseguir entender isso aqui. Então, esse Maravilha. é o nosso resultado. E Maravilha. Petro foi uma operação que não deu certo. A gente não identificou saída, era uma situação em que a gente estava naquela de que poderia subir a qualquer momento. E, como já tinha um ganho considerável, valia o risco de esperar, e, no caso, não deu resultado. E é importante isso aí, para o pessoal saber que nem tudo são flores, né? Não, tudo são flores. Então, existe o loss, a possibilidade do loss, e existe o loss, ele é real, né? A gente, em nenhum momento, quer vender ilusão para ninguém, né? Simplesmente a gente mostrar que a gente sabe que esse pessoal tem uma probabilidade e eles ganham mais do que nós, né? Então, né, se a gente tiver ferramentas para que a gente possa seguir os rastros, né, vamos seguir, que com certeza a gente aumenta as nossas chances. Tá bom? Rafael, era isso aí, cara. Te agradeço demais, tá? Só queria, se você permitir, um minutinho para o César. Claro, claro. Poxa, vocês são da casa, poxa. Só para o César falar um pouquinho aí de um brindezinho aí que o pessoal resolveu proporcionar aí para quem nos prestigiou até esse horário aí. Olha que fera, depois tem meu brinde, depois do César aí. Vamos inverter, Eric. Eu vou preparar aqui para a gente fazer o sorteio, enquanto o Nobre vai fazer a pergunta aí para sortear. Show de bola. Tá bom, então. Vai lá, Nobre. Então vai lá, Rafael. Obrigado, Pessoal, viu? Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. E estamos juntos aí, prontos para qualquer dúvida que surgir, tá? O pessoal que não conhecia ainda, tiver interesse em conhecer mais, o Rafael aí, o Nobre, é nosso parceiro, né? Então é só falar com ele aí que a gente se alinha. Tamo junto. Pessoal, eu gostaria, antes de eu começar os agradecimentos, né? Eu gostaria de fazer não vou falar do cupom do Nobre? Opa! Ele tem que falar, ué. Ele tem que falar, ué. Pô, muito bem lembrado pelo Raul, hein? Pessoal, antes de qualquer coisa, antes de começar os agradecimentos, né? Até para vocês estarem aqui até esse horário, a gente tem uma parceria aí com o pessoal do Jumba. Então, com o cupom Nobre Investidor, você consegue ter um desconto de até mais de 40%.
Então, vocês podem ter visto que as ferramentas são excelentes. Cara, vocês viram ali que, caramba, num mês eles mais do que quase dobraram o capital investido ali, então o negócio é bom. Aí eu acho que vale muito a pena, eu utilizo. Fora isso, tem os grupos fechados do Zumba, do Jumba, né? Desculpa. Tem os grupos fechados do Jumba, onde o pessoal está o tempo todo debatendo, discutindo estratégia a altíssimo nível. O pessoal também faz aulas mensais, eles fazem reuniões mensais ali, ensinando a galera. Cara, tem um valor agregado muito bom ao produto deles. Então, além de ser usuário, eu tenho parceria, eu recomendo muito, tá, pessoal? E antes de qualquer coisa, eu estou atento no chat aqui, eu vou fazer uma pergunta, a primeira pessoa que responder no chat corretamente vai ganhar um curso básico ali de graça, ali de opções nosso, ali, horário nobre. Então, primeiro que postar no chat aí está valendo, o chat está aberto aqui. Então, o pessoal deu até o bizu aí, né, durante a live. Qual que é a primeira barreira, né, que a gente tem em Petrobras para esse vencimento de agosto, a barreira mais relevante? Bota o strike ali, certinho, código do strike no chat. Código do strike, eu vi que o pessoal está acertando aí. Código do strike. Primeiro que colocar o código do strike, vai receber o nosso curso de opções aí gratuito. A gente pode também? Ah, já bateu, aí já bateram. Pô, podia. Pô. Então, o Jean bem que... não vou acertar o nome. Jean, me manda um direct depois. A Sara e o Jean, vou dar 2 cursos. Aproveitar que o pessoal ficou aí. Aliás, Sara, desculpa, você não. Você não acertou o strike. Então, o Jean vai ganhar um curso ao vivo aí. E a primeira pessoa que botou strike aqui eu vou dar também. Vai ser 2 cursos. Deixa eu ver aqui. Foi o Jean e foi o Ed. O Ed e o Jean. O Ed botou strike e o Jean colocou o código. Então, pessoal, me mandem um direct depois. Eu vou pedir uns dados para vocês, e-mail ali e tal, e vocês vão estar recebendo o acesso ao curso básico de opções. E obrigado pela audiência de vocês. Agora vamos para o pessoal do Jumba. Contigo, César. Legal. Então, qual é o brinde, Eric, que a gente vai sortear? Ué, o head de marketing está me perguntando? Você que decide. Você que manda. Podemos sortear um mês de assinatura aí para o pessoal? Você que manda. Tudo bem. Assina o cheque aí e manda ver. É top, hein? É top demais. Então tá. Então vamos fazer assim. A gente tem 52 integrantes aqui. A gente vai sortear das pessoas que estão presentes, né? E a pessoa pode escolher se quer ter acesso a um mês do Jumba Pro, né? O acesso ao Checkmap, às plataformas, ou ao Insights, né? Ou ao Find Your Trade. Escolhe um dos produtos. E se for um dos nossos assinantes já, aí a gente pode conceder uma mentoria aí para a pessoa, né? Para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Deixa eu compartilhar uma tela aqui para fazer o sorteio. Eu peguei o pessoal na lista aqui. Vamos lá. Vamos usar o Excel. Chegou a imagem aí? Acho que sim, né? Apareceu. Tá, então aqui eu tenho 52 pessoas, peguei aqui da lista de integrantes, do número 1 ao 52, fiz um print aqui, a gente vai usar aqui a fórmula simples do aleatório entre o número 1 e o 52, é o último, né? Vai sair o 3 aí. Se for um do pessoal da equipe, não vale, né? A gente sorteia de novo. Valendo? Eu quero ganhar. Mas eu não posso ganhar relatório, não? Eu quero ganhar também. Não. Tem gente de fora. Valendo, Nobre? Valendo, tá com vocês. Então vamos ver. 24. Vamos ver quem é o 24. Aí, Jander. Jander tá aí ainda? Tá na área. Opa, tô aí. Opa, o Jander é cliente nosso já, assinante das nossas plataformas, né, Jander? Parabéns, hein, Jander? Depois a gente conversa no privado aí para ver o que você vai querer. Valeu, obrigado aí. Obrigado, bacana. Pessoal. Pessoal, então, eu gostaria muito de agradecer demais a equipe do Jumba, agradecer vocês que ficaram até quase meia-noite aqui conversando com a gente. Pessoal, vale muito a pena o Jumba. Olha, eu comprei a assinatura e eu já paguei faz tempo, tá? Eu sei que resultados passados não garantem lucros futuros, mas eu já paguei faz tempo e, cara, fidelizou, porque eu não vou parar de assinar mais. Só se os caras resolverem, a partir de agora não pode mais, porque para mim vai ser ad eterno. Então, pessoal, o pessoal que foi sorteado, ele entra em contato conosco no privado, o pessoal que eu sorteei, fala comigo no direct,
Eu queria agradecer muito o pessoal do Jumba, porque toda a disponibilidade, volta e meia eu incomodo ali o Raul, o Eric, os caras são sempre solícitos, trocam uma ideia com a gente. O César aí que dá as aulas direto para a galera, o Kipe que dá muita dica para a galera no grupo. Pessoal, é uma comunidade muito forte e muito rica. Então vale muito a pena. Muito obrigado para a equipe, muito obrigado para quem estava assistindo. E, pessoal, no mais, só tenho a agradecer. Nós que agradecemos, viu? Boa noite a todos aí, uma ótima semana e muito sucesso aí nos trades essa semana aí. Boa noite, galera.